Dispenso palavras, o silêncio é linguagem. Um enigma acerca de mim. Olá, seres de luz e arte, sejam bem-vindos ao Cafofo do Leco. Pelos becos e estradas, poesia apaixonada, derramando pelo espaço o meu verso encarnado, recitando nos botecos seu poema predileto. A palavra bate certo no Cafofo do Leco. Oi, sou Léo Dias, o PhD, poeta com paixão, humano e em desenvolvimento. No aconchego de hoje, eu recebo um ser humano de luz, com uma vivacidade artística incrível, com referência literária, poética e artística, que contribuiu muito na minha adolescência enquanto convivíamos para minha formação acadêmica, enquanto artista, enquanto artístico, enquanto literário e enquanto ser humano. O mais interessante é que ele é um escritor, poeta, educador, romântico, aventureiro e sagitariano. E com toda essa apresentação, ele é um ser humano de positividade, com uma oratória incrível. E o mais interessante é que ele ama a liberdade e o ser humano. Com vocês, Gladstone Machado. Eu não sou eu, nem sou outro. Sou qualquer coisa de intermédio, ponte pilar de tédio, que vai de mim para o outro. Mário de Sá Carneiro. Obrigado a Gladstone Machado por estar aqui comigo e conosco neste aconchego. Estou muito feliz com a sua presença aqui, ela é enriquecedora. Mas eu quero apresentar a todos algo muito interessante que faz parte da sua vivacidade artística e humana, as suas poesias, a cidade de Cipó, a qual a gente convive tanto e é a minha cidade onde nasci, foi grande inspiração para os seus poemas. Comente um pouco sobre toda essa parte da sua poesia na sua vida. Hoje você é acadêmico, educador, mas a poesia ainda permanece dentro do seu organismo. Então, primeiro eu quero agradecer por tudo. Foi uma grande gentileza sua e esse momento para mim ele é ímpar, até mesmo por saber que você foi uma pessoa que eu acompanhei desde o início, né? E agora eu me deparo diante da sua pessoa conversando sobre poesia. E falar sobre poesia é falar da vida, é falar de mim, é falar de todo o universo que constitui cada um do nosso pensamento nesta cidade. A poesia nunca morreu dentro da minha vida. Muito embora eu esteja hoje mais voltado para as questões mais científicas por conta de trabalhar em uma universidade, mas a poesia nunca saiu das minhas veias. Eu ainda respiro poesia, eu ainda respiro literatura. Por quê? Porque poesia realmente é esse sopro e que nos faz cada vez mais vivo. E ela realmente aconteceu na minha vida ainda muito novo, na década de 80, né? Então assim, ainda na cidade de Cipó, eu ainda não estava assim preparado para ir à capital naquele momento, quando de repente eu me vi diante do universo muito maior, que seria o macro diante de mim, um pequeno ser do interior que passa a conviver com tudo aquilo que para mim era novidade. Então assim, a cidade do Salvador para mim representou a grande vanguarda para a minha construção poético-literária. Eu nunca parei de escrever, desde aquela época até os dias de então, seja poesia, seja conto, seja crônica, seja artigos científicos, enfim, tudo isso me constrói e tudo isso faz parte do sedimento da minha vida. Maravilhoso! Você falou algo interessante, que é o fato de, quando chegamos à capital, a gente se depara com uma outra forma de olhar a poesia, uma poesia mais urbana, que expande o nosso eu, o nosso eu lírico, o nosso eu literário. E você comentou sobre a vanguarda. E aí vamos entrar em algo muito comum, que é um poeta que a gente gosta particularmente, as discussões são constantes, que é o nosso amigo
Mário de Sá Carneiro, um maravilhoso português. E o mais interessante é que a intensidade da obra dele ainda hoje é discutida constantemente nos vestibulares, nas academias, nos grupos literários, nos coletivos de poesia e no teatro. A pergunta que eu te faço é: tão intensivo foi a vida dele, tão intensivo foi a obra dele, em um curto espaço de tempo, por quê? Então, veja só, falar de Mário de Sá Carneiro é falar também de vida e de poesia. Esse nobre e grandiosíssimo poeta e escritor, diga-se de passagem, porque ele escreveu também prosa, português, ele viveu em uma época totalmente conturbada. Ele viveu o período decadentista da França, final do século XIX para início do século XX. Então, assim, a sua vida foi cheia de altos e baixos, até mesmo porque ele realmente preferiu trabalhar o lado dele mais aquém do que a realidade lhe permitia. Então, tudo isso lhe fez uma pessoa densa. E dentro desse período de tempo curto que ele teve e viveu, foi um período em que ele escreveu intensamente. Até mesmo porque, sendo ele proveniente de um país conservador, provinciano, patriarcal, como era Portugal, e de repente ele se sente diante de uma Paris que era a grande efervescência europeia para o mundo, lhe deixa deslumbrado. E isso repercute na poesia. Então aí seria o seu eu transplantado em palavras. E isso faz com que enriqueça cada vez mais aos olhos do leitor. Então, e dentro dessa densidade, ele termina confundindo também, por não saber mediar o seu próprio contexto vital, né, com o contexto da própria palavra escrita, e que lhe faz uma pessoa de curto espaço de tempo aqui na Terra. Então, assim, ele, nesse pouco tempo, deixou obras fantásticas, obras belíssimas, como é o caso da Confissão de Lúcio, que é uma obra que até hoje é estudada nos bancos das academias, que ela é relativizada por muitas outras bancas de mestrados e doutorados, por conta da grande expressividade psicossocial que está presente no próprio contexto da obra. Isso faz com que a sua obra se torne cada vez mais relevante. Diga-se de passagem, a poesia também do Mário de Sá Carneiro traz uma densidade sobremaneira enorme. Até mesmo porque ele era um poeta de densidade barroca, por conta da utilização do contraste na sua própria metáfora da palavra. E isso faz com que fortaleça cada vez mais o nosso olhar significativo enquanto leitor e quanto também artista, sobretudo. A Paris, para ele, foi uma fonte de inspiração constante por toda a efervescência e por toda a complexidade do seu eu. Porém, muitos críticos literários sempre definem ele como um cético ou entusiasta no período vanguardista, que foi o grande apogeu. Mas as obras dele falaram muito mais do que outros poetas naquele mesmo período, justamente porque ele viveu a Paris na sua intensidade, pessoa, poeta. E a pergunta que eu faço é: entre esse entusiasta e o cético, você acredita que teve algo que potencializou para chegar ao fim qual ele chegou? Que é tanto discutido até hoje? Então, na verdade, assim, tudo isso é muito discutido. Até porque nós não podemos dar prova de existência daquilo que é menos verdadeiro. Até porque a densidade é tamanha e estudada até hoje que nos últimos tempos foram encontradas as cartas que por sua vez tratam também de assuntos relevantes sobre a vida do Mário de Sá Carneiro,
em correspondências assim densas entre o Mário e Fernando Pessoa. E isso tem sido também um grande motivo de discussão nos bancos de academia, sobretudo. Até porque uma correspondência, por sua vez, está ali a emissão mais dura de uma realidade existencial. E o Mário, ele deixava, né, se espraiar por entre os seus sentimentos no momento que dialogava com Fernando Pessoa, tido como seu amigo mais íntimo, que inclusive hoje é motivo também de estudo a relação existente entre ambos, né? Então, assim, tudo isso vai se causar um certo frisson no nosso empenho enquanto leitores. Vai. Por quê? Porque na verdade, assim, o mundo da vanguarda era muito grande para um pequeno rapaz de um mundo provinciano. Pequeno no sentido metafórico, porque a grandeza dele era tamanha, talvez até maior do que a própria vanguarda, porque ele representou realmente a grande mudança, só que ele não sabia que ele era tudo aquilo. Então, assim, a falta até mesmo de se reconhecer diante da grandiosidade é o que lhe deixa redimensionado a ter uma vida curta. Então, assim, as vanguardas proporcionaram para ele tamanha reflexão. Até porque os bares e cafés que ele frequentou na Paris antiga, lhe trazia a cada momento uma instância inovadora e inspiratória. E isso lhe fazia cada vez mais um grande poeta e um grande escritor. E nas correspondências a Fernando Pessoa, a gente encontra em cada entrelinha, em cada vírgula, o encantamento que ele tinha e a dor que ele sofria por não conceber tamanha grandeza e ele estar dentro de tudo aquilo. É sempre comentado que as obras dele existe uma completude desde a sua nascente até a sua conclusão, justamente porque ele trabalhava com essa grandiosidade de obras, novelas, contos, prosas, versos, história e texto, sempre criando grandes obras literárias. E aí eu pergunto, dentro dessas grandes obras vem Orfeu. O que falar de Orfeu? Então, na verdade, Orfeu nada mais é do que a resposta do que tudo isso que ele visualizou em uma França, não é, totalmente à frente, não é, de Portugal em matéria de inovação. Então, assim, e Orfeu basicamente seria o primeiro pontapé de vanguarda em um país que ainda não estava apto para encarar uma vanguarda, como era o caso de Portugal. Só que Mário de Sá esteve em Portugal, esteve em Paris, viveu em Paris, conviveu, não é, com todo esse cenário, enquanto os demais que participaram da própria revista estiveram em Portugal, que contribuíram com a ideia. Por quê? Porque mesmo à distância, mesmo tendo contatos relevantes sobre a grande transformação artístico-cultural e literária que a Europa estava atravessando, e aí então esses grandes jovens para a época pensaram numa Portugal também à frente da sua época. E Orfeu surge a princípio com uma grande mudança. Por quê? Porque a instância em que ela se instaura como sendo o primeiro momento de transformação de uma escola literária seria a Orfeu, né? Em 1915 aproximadamente. Então, assim, a partir daquele momento,
a arte portuguesa já não era mais a mesma, muito embora ainda se tivesse muitos artistas sequelas do século XIX que escreviam em estéticas voltadas para o movimento anterior. Até mesmo por quê? Porque a gente não destitui quando um pensamento de um crítico literário traz a novidade sobre o que houvera. Então, assim, e Orfeu foi de tamanha significância para Mário e para o próprio Fernando Pessoa, que o próprio Fernando Pessoa, por sua vez, que é o poeta de maior notoriedade em língua portuguesa, até mesmo por quê? Porque ele teve a sapiência de se multiplicar, não é? Utilizando-se dos heterônimos, onde ele poderia visualizar vários mundos e vários eus que estava presente dentro dele. Enquanto Mário de Sá Carneiro não tinha a mesma visibilidade de criação holística que teve o Fernando. Ele sentiu tudo, ele foi tudo e foi único. Maravilhoso! Nossa, o papo tá gostoso, o aconchego tá bom demais. Mas tudo que é bom dura o essencial. Gostou? Deixa os seus comentários aqui, contribui com mais essa prosa, curte, compartilhe, mas o cafofo do Leco fica por aqui. Eu agradeço a Gleison Machado, meu artista, meu poeta, meu conterrâneo, meu novo e eterno educador. Um beijo grande e axé. Um pouco mais de sol, eu era brasa. Um pouco mais de azul, eu era além. Para atingir, faltou-me um golpe de asa. Se ao menos eu permanecesse aquém. Mário de Sá Carneiro, quase.